Bom dia, você que está me ouvindo nesse momento pelo canal IBE Fortaleza ou demais redes sociais em que esse áudio está sendo divulgado. Meu desejo é que hoje seja um dia de muitos milagres na sua vida e que o sobrenatural do Senhor seja uma constante a te animar, te encorajar, te dirigir e você ter essa relação com Deus dentro do sobrenatural como uma via diária corriqueira, porque Deus continua sendo o mesmo de ontem, hoje e sempre. Vamos ainda dentro desse tema dos milagres, hoje poder observar no capítulo 20 de Atos dos Apóstolos, a partir do versículo 7, quando ele vai dizer: no primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir o pão. E Paulo falou ao povo, pretendendo partir no dia seguinte, continuou falando até a meia-noite. Havia muitas candeias no piso superior, onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar. Quando levantaram, estava morto. Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou, dizendo: não fiquem alarmados, ele está vivo. Então subiu novamente, partiu o pão e comeu. Depois continuou a falar até o amanhecer e foi embora. Levaram vivo o jovem, o que muito os consolou. É importante ressaltar que no capítulo 20 de Atos dos Apóstolos, nós temos aqui Paulo se despedindo dessa congregação, dessa comunidade de fé. Aqui no versículo 36 desse capítulo diz: tendo dito isto, ajoelhou-se com todos eles e orou. Todos choraram muito e, abraçando-o, beijavam. O que mais os entristeceu foi a declaração de que nunca mais veriam a sua face. Então o acompanharam até o navio. Então temos aqui esse clima de despedida, há uma tristeza grande. Paulo está se despedindo dos presbíteros de Éfeso e é um capítulo extremamente importante para entendermos que realmente Paulo está se despedindo. Aqui ele está indo para Roma e o que o aguarda realmente são prisões, cadeias, e nós sabemos que Paulo não voltou de Roma. Ele foi morto lá por conta da perseguição. E Paulo está nesse capítulo, nesse longo discurso, nesse longo sermão, como o texto aqui vai dizer no versículo 9, um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar e, quando levantaram, estava morto. Quero falar aqui um pouquinho sobre essa situação desse jovem, nesse momento em que a igreja está se despedindo do seu mentor, do seu pastor, de um momento muito difícil, essa separação, essa despedida, e que Paulo está aí pregando um discurso longo, orientando, exortando, consolando a igreja, se despedindo, um momento extremamente difícil também para a humanidade do pastor, do profeta. Como nós sabemos que pastores têm emoções, eles também e elas também passam por momentos, humanamente falando, difíceis, e esse foi um momento muito difícil para Paulo. E Paulo então faz esse longo sermão, longo discurso, vai até meia-noite, e por conta dessa extensão, esse jovem que o ouvia, vencido pelo sono, pelo cansaço, ele adormece profundamente aqui sentado nessa janela e ele cai do terceiro andar. E o texto é muito claro que diz que ele cai e quando levantam ele está morto. Isso tudo se dá por conta do fato que eles, no primeiro dia da semana, se reuniram para celebrar a ceia. Que experiências fantásticas acontecem em vigílias, em períodos mais longos de oração e meditação,
na palavra de Deus, como realmente nós vamos acompanhar aqui que Paulo se estendeu nesse encontro. Aprendizado, comunhão, milagres, como nós vamos realmente encontrar o fato que Paulo se importou com a queda do rapaz. Estão reservadas na Bíblia e aqui é um dos casos, um exemplo. Por isso mesmo, eles não podem se tornar rotineiros e vulgares. Aqui vemos que havia uma motivação especial, pois Paulo e os demais intuíam que não mais se veriam. Como eu já ressaltei, havia aqui uma despedida de Paulo com os presbíteros de Éfeso. Os líderes farão bem em avaliar diante de Deus momentos como esse para aproveitar ao máximo a manifestação do poder e da graça do Senhor. Sentado numa janela, ele adormeceu, caiu do terceiro andar. Este foi um acidente infeliz, provocado pelo cansaço em escutar por tantas horas seguidas a pregação de Paulo, mas que Deus impediu que se transformasse numa tragédia definitiva. A interrupção do discurso de Paulo também mostra sua atenção para com os mais simples e o seu olhar atento para a congregação naquele momento, onde Paulo parou o discurso, parou o sermão e se envolveu diretamente com a ressurreição desse rapaz. Depois que Paulo vai até o rapaz que está caído, sem vida, Paulo tem uma atitude corajosa, uma atitude de fé. Versículo 10 diz: Paulo desceu e inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou, dizendo: não fiquem alarmados, ele está vivo. Então subiu novamente, partiu o pão e comeu. Quando ele partiu o pão e comeu, eles celebraram a ceia, agora com um novo motivo de gratidão, de celebração. Eutico está em pé, está vivo, está pleno, ressuscitou da sua morte, e Paulo então tem essa participação extraordinária nessa despedida, onde poderia ter sido dores sobre dores, tristeza sobre tristeza, mas que Deus, por sua graça e misericórdia, traz a vida do Eutico de volta, e agora não mais tristeza, mas alegria e também celebração pelo fato de que eles puderam ver o poder de Deus na vida de Paulo e também na vida de Eutico. Celebraram, pois, a ceia e de forma maravilhosa eles puderam ali animar-se mutuamente, relembrando o sacrifício de Jesus derramado na cruz por cada um de nós e fortalecendo aquele momento em que a igreja precisava se despedir daquele que não mais voltaria. Nós temos aqui um relato extraordinário sobre esse momento tão difícil na vida da congregação, na vida de Paulo e na vida de um daqueles que estava ali e que cai. Acontece essa tragédia, mas que imediatamente Paulo toma uma posição, uma postura, e ele vai ao encontro do que está caído, do que está morto, levanta, volta e entrega a ceia e dá-se então esse momento extraordinário na vida de todos os que estavam presentes ali por volta da meia-noite. Esse hoje é, pois, o milagre que nós estamos relatando, retratando e também podendo nos alegrar, sabendo que o Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje e ele continua se manifestando, trazendo experiências extraordinárias como essa de fortalecer a igreja, de fortalecer a vida do pregador Paulo e também de fortalecer a fé e a vivência da vida dos presbíteros que estavam ali em um momento delicado. E eu fico maravilhada que a nossa palavra de Deus, ela é encorajamento, ela é provisão de fé, exemplo de persistência, porque confiando em Deus jamais seremos decepcionados. Que Deus nos abençoe e que essa reflexão possa nos levantar sempre para viver o extraordinário de Deus. Aqui quem vos fala é a pastora Betinha, da Igreja Batista Esperança. E eu te envio um grande abraço. Amém.